Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós chegamos à lição de número 5, que traz o assunto casado ou solteiro, eis a questão. Essa lição está baseada no capítulo de número 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que também é o tema da nossa revista desse segundo trimestre de 2023. O texto áureo diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 17. A verdade prática diz assim, ó: assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 7. Vamos ler todo o capítulo 7, são 40 versículos, e nós vamos ler para melhor embasar a nossa lição, né? Lembrando que os assuntos e os comentários da revista são apenas para ajudar a entender o que está escrito no texto bíblico, né? A lição ela é toda baseada no texto bíblico, E nós vamos ler então o capítulo 7 de 1 Coríntios. A versão que eu vou ler é a NAA, é uma versão mais atual e de melhor entendimento também, tá? Diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no modo se permanecessem no estado em que também eu vivo, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que ir arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se divorcie de sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso?
Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Não se a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa, não procure separar-se. Você está solteiro, não procure esposa. Mas se você casar, não está pecando. E também se a virgem se casar, não está pecando, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas digo isto, irmãos, o tempo se abreveia, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado da flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que case. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, e quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Irmãos, a nossa lição ela tem 3 tópicos, e o primeiro tópico fala sobre casar ou viver solteiro, o segundo tópico fala os solteiros e o terceiro tópico fala sobre os casados. A nossa lição também possui 3 objetivos, e o objetivo primeiro é compreender o ensino bíblico sobre o casamento. O segundo objetivo é glorificar a Deus independente do seu estado civil. E o terceiro objetivo é valorizar a comunhão e o serviço cristão. E antes de entrarmos na nossa lição, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que é novo por aqui, muito prazer, eu sou o pastor Denis, congrego no Templo Bela Vista 2, no Tapanã, faço parte do campo de Belém, moro aqui em Belém do Pará, e eu peço a você que comente aqui embaixo de onde você está, né, qual a sua cidade e qual o templo, qual a congregação aonde
você congrega. Será um prazer cumprimentá-lo e responder o seu comentário, desejando que Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí para nos ajudar neste vídeo. E eu quero chamar a sua atenção também para ativar as notificações aqui quando se inscrever no nosso canal. Nós temos vídeos todos os dias aqui. De segunda a sexta nós temos o Oráculo, que é uma mensagem bíblica para abençoar a sua vida. Às 5 da manhã, de segunda a sexta, este vídeo está aqui no canal. E aos finais de semana, né, no sábado ou no domingo, eu gravo a lição da Escola Bíblica, que será ministrada no próximo domingo. Então, hoje, sábado, eu estou gravando aqui e essa lição só será ministrada no próximo domingo, tendo aí um espaço de tempo de uma semana para você estudar e se preparar para ministrar essa lição. Gente, um amado irmão comentou aqui no vídeo anterior, pedindo para eu gravar a lição também dos adolescentes. Mas o assunto é o mesmo. É o mesmo assunto, tanto para os jovens e adultos como para os adolescentes. O que vai mudar são algumas coisinhas na linguagem, na revista dos adolescentes, mas o assunto é o mesmo. Você, adolescente, estudando aqui comigo, o assunto que será ministrado na sua igreja vai ser a mesma coisa, vai mudar algumas coisinhas na linguagem só, mas o assunto é o mesmo. E você que é professor, estudando aqui comigo, você também vai estar hábil e apto para ensinar para os seus adolescentes no domingo na escola bíblica. Além de ser pastor na igreja, também sou coordenador da missão com adolescentes, juntamente com a minha esposa, a Sara. Então, é importante você estudar aqui para você ter a base para poder ministrar na escola bíblica, que é o nosso culto da família. Beleza, gente? Vamos entrar aqui na nossa lição. O capítulo 7 vai tratar desses assuntos que nós já mencionamos nos tópicos, que são importantíssimos, tiram as dúvidas dos irmãos com relação a isso. E a introdução diz assim, Paulo agora trata de perguntas e assuntos específicos que chegaram até ele em uma carta enviada pela igreja coríntia. Ele passa de um tom de repreensão, um tanto severo e corretivo, para um tom pastoral e informativo, e então passa a tratar de questões que requerem discernimento espiritual mais profundo e também uma orientação pastoral. A gente viu anteriormente que Paulo estava fazendo uma dura correção, né, com relação a algumas coisas erradas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, como a divisão, como a promiscuidade, como o partidarismo e entre outras coisas. Mas agora ele muda o tom da sua literatura ali, da sua escrita, tentando resolver e responder algumas perguntas da carta que a igreja em Corinto enviou para ele. Então agora ele entra nesse tema, nesse assunto de casamento, matrimônio, solteiro, casado e viúva, para poder tentar resolver, né, e responder às perguntas. E o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico fala sobre casar ou viver solteiro. E o primeiro ponto é decisão a ser tomada. Aqui nós nem vamos ler esse comentário. Existem dois pontos que precisam ser esclarecidos. O primeiro é casar e o segundo é viver solteiro, né? Todo mundo passa por essa fase de viver solteiro. E o natural é que as pessoas se casem. Isso é natural. Mas existem pessoas, tanto o casar como o viver solteiro, né, é um dom de Deus. Tem pessoas que vão receber esse dom de viver solteiro como estão. Né? Que tem gente que não presta para casar. Né? A linguagem clara é essa. Não vai prestar se você casar. Porque isso é o dom que Deus te deu de viver solteiro. Você tem domínio sobre o seu corpo. Você, em algum momento, é claro, vai sentir a falta ou a necessidade de estar com alguém, mas o dom que Deus te deu é de viver viver solteiro. E tudo bem com isso. Já outras pessoas, elas recebem o dom de casar. Porque tanto viver solteiro requer, né, uma responsabilidade, como o viver casado
também requer responsabilidade. Ambos, o solteiro e o casado, todos dois têm que ser fiel a Deus. Todos dois vão servir a Deus. E o que o apóstolo Paulo vai aconselhar aqui mais para frente é que o solteiro não tem as preocupações de casado. Já aquele que é casado, ele tem uma dupla preocupação, que é, primeiro, né, com o seu casamento ali, agradar a sua esposa ou o seu marido, e também agradar ao Senhor. Então ele está dividido dentro desse ponto. Aumenta a responsabilidade de quem é casado. Porém, o solteiro e o casado, ambos, vão ter a responsabilidade e o compromisso de ser fiéis a Deus e de agradar a Deus. Então, o primeiro ponto aqui é a decisão. O cara que é solteiro, ele vai ter que decidir casar ou não, né? Mas ambos terão que ser fiéis a Deus. O segundo ponto aqui dentro é a fidelidade conjugal. E aqui nós vamos ler o verso de número 7, verso de número 2, no capítulo 7. Diz assim, ó, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. A situação na Corinto romana não era drasticamente distinta da situação da sociedade atual diante dessa realidade. Paulo lembra os coríntios da importância da intimidade conjugal, uma vez que a intimidade sexual cria entre os cônjuges uma união que vai além do mero prazer físico. A intimidade e a relação sexual pertencem exclusivamente ao âmbito do casamento entre o marido e a sua esposa. Então, aqui dentro da vida conjugal, isso vai requerer de ambos os cônjuges fidelidade. Uma vez que na Corinto Romana o que prevalecia ali era a promiscuidade e a infidelidade, Paulo vai chamar a atenção que se o homem ele casa, ele deve ser fiel a Deus e deve ser fiel à sua esposa. E se a mulher também casa, ela deve ser fiel a Deus e fiel ao seu esposo. E o sexo, ele é para o casamento. O sexo, ele só existe dentro do casamento. E ambos devem ser fiéis um ao outro e a Deus. Diferente do solteiro. O solteiro, ele já não pode fazer sexo. Se ele fizer sexo com alguém, ele estará pecando, e isso se enquadra como fornicação. Estará sendo infiel a Deus e infiel a ele mesmo. Já o casado também ele só pode fazer sexo dentro do casamento. Se ele fizer sexo fora do casamento, ele estará cometendo pecado, isso será adultério. Ele estará sendo infiel a Deus, ele estará sendo infiel a si mesmo e estará sendo também infiel a sua família, a sua esposa. E se ele tiver filhos, ele também estará sendo infiel aos seus filhos. Então, o sexo e a intimidade sexual é para dentro do casamento entre o marido e a esposa. E o terceiro ponto aqui vai falar sobre a abstinência dentro do casamento e está baseado no verso de número 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Em vez de considerar a intimidade sexual pecaminosa ou vê-la como obstáculo para a verdadeira espiritualidade, Paulo enxerga como fator de comunhão entre os cônjuges e de proteção contra o pecado. Aliás, uma questão de responsabilidade, tanto da esposa quanto do marido, é certificar-se de que a intimidade sexual permaneça constante e habitual. Então, dentro desse terceiro ponto aqui, existe apenas um motivo para haver a abstinência sexual dentro do casamento. Isso só pode acontecer quando os dois concordarem com isso e só pode acontecer para uma finalidade, que é para se dedicar à oração. Então você está em um propósito de oração e prefere, nesse período de oração, se abster da vida sexual, e se o seu marido e se a esposa concordam com isso, então pode fazer.
Se você prefere se abster sexualmente e o seu marido ou a sua esposa não concorda com isso, você não pode fazer. A única finalidade é essa, e isso por um período de tempo. Fora isso, você precisa voltar a ter a sua vida sexual ativa dentro do casamento com a sua esposa. E isso protege o casamento e aumenta a intimidade do casal. O segundo tópico aqui vai falar sobre os solteiros, e o primeiro ponto fala sobre simplesmente solteiro. É o verso de número 8 do capítulo 7. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Se é difícil permanecer solteiro no mundo de hoje, de modo geral, por vezes pode ser ainda mais difícil em alguns meios cristãos. A forte ênfase sobre o casamento na maioria das igrejas evangélicas dá a impressão de que a condição de solteiro é indesejável e deve ser considerada uma infeliz situação temporária. Isso não é verdade, né? Não é uma situação infeliz e temporária. Existem pessoas que estão solteiras e querem se casar, isso é uma questão. E existem pessoas que estão solteiras e estão bem e querem continuar solteiras. Não tem problema nenhum continuar solteiro, não é pecado o cara ou a mulher, né? Continuar solteira não é pecado. Mas se ela se casar também não é pecado, é uma decisão dela. Agora, o problema é casar e depois querer separar, se arrepender de ter casado. Aí entra uma questão problemática. Mas o ser solteiro em si não é pecado. O segundo ponto aqui dentro é solteiro novamente. Está baseado no verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então aqui Paulo já fala no verso de número 10 que é o Senhor que ordena que o casado não se separe. O comentário diz assim: ministérios para aqueles que já foram casados e se encontram com frequência em ajudar os membros a lidar com a dor do divórcio ou da perda de um cônjuge, visando prepará-los para a vida a sós ou para um novo relacionamento bem-sucedido. A exortação de Paulo quanto ao casamento ou ao recasamento é fundamentada em grande parte na consciência de que a impureza sexual pode ser um tropeço para as pessoas. E, de acordo com o apóstolo, solteiros que não lutam com esse desejo devem ser encorajados a se alegrar com o fato de que Deus lhes concedeu o dom de concentrar todas as suas energias para viver bem e servir a Cristo. Então, aqui é o conselho do apóstolo Paulo para aqueles que se separaram, né? Para que permaneçam na qualidade de solteiro, ou aqueles que são viúvos, né? Que também Paulo os encoraja a permanecer solteiros, se você consegue, né? Se você consegue. E o terceiro ponto aqui fala sobre que não se casem. Esse é o tema do terceiro ponto, verso de número 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. O marido não se separe de sua mulher. A sua ordem para permanecer solteiro deve ser entendida como uma exortação para que os cônjuges, uma vez separados, se reconciliem. Os que chamam de Senhor aquele que reconciliou o mundo consigo devem se sujeitar uns aos outros e buscar a reconciliação. Nada a quem disso evidenciará o poder e a presença de Cristo. Esse é o princípio entre os cristãos, conforme ensinado por Cristo. Então aqui, se houver uma separação, Paulo está orientando as pessoas, aqueles que se separaram, que se reconciliem. Essa é uma recomendação do apóstolo Paulo. Aqueles que se separaram por algum motivo, que eles se reconciliem. Sempre a reconciliação será o caminho orientado, né, pelo apóstolo Paulo.
Deus, ele reconciliou consigo o mundo através de Jesus. Então, a responsabilidade que nós temos é de tentar sempre lutar pela reconciliação. Aqui, o terceiro e último tópico vai falar sobre os casados. O primeiro ponto do último tópico aqui vai falar sobre julgo desigual. O verso de número 12 diz assim: Ao mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. A presença de Cristo por meio do cristão deve gerar maior paz e não discórdia no casamento e no lar, pois o cristão é ajudado pelo Espírito de Cristo. Este ensino de Paulo acerca da bênção e da proteção espiritual que o cristão traz para o lar em que o outro cônjuge não tem a mesma fé. No entanto, não tem o propósito de incentivar casamentos mistos ou julgo desigual, mas oferecer uma palavra de encorajamento e confiança para o cônjuge cristão que recebeu Jesus como Senhor e Salvador já dentro desse relacionamento. Entendendo aqui essa questão, Paulo ele orienta que, vamos imaginar um casal onde o João e a Maria se casaram, não eram cristãos, não eram crentes, e aí por algum motivo o João encontrou Jesus e agora ele é crente. Paulo orienta que o João não abandone a Maria, mas que eles continuem casados e que o marido, no caso o João, incentive, a sua esposa, a Maria, a buscar a Deus. Paulo vai dizer que a esposa não crente é santificada pelo marido crente e este não deve abandonar a sua esposa. No entanto, se eles não são casados, vamos imaginar agora uma outra situação. Vamos imaginar que o João é crente e ele conheceu a Maria que não é crente. Paulo não incentiva e não orienta o João a casar com a Maria não crente. Embora eles se amem, embora eles concordem em tudo, mas existe aí uma discrepância. Por quê? Porque a Maria não é crente. A Maria não tem a mesma fé que o João, e o João não tem a capacidade de salvar a Maria. Ambos estão ali concordando em muitas coisas, mas em uma coisa que é fundamental eles não concordam, que é crer em Deus. Então isso é relevante e Paulo não aconselha isso a acontecer. Pelo contrário, ele aconselha que o João não case com a Maria nessa circunstância. O segundo ponto aqui dentro é o divórcio. Verso de número 27 diz assim: Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procure casamento. O objetivo de Paulo não é criar uma nova lei cristã adequada a todas as situações imagináveis, mas fornecer orientação teológica e pastoral acerca de como os cristãos devem e podem e precisam permanecer voltados para a imitação de Cristo em situações diversas e difíceis. Então aqui Paulo está preocupado em orientar o cristão a permanecer fiel a Deus. Então ele orienta que se a pessoa está casada, não procure se separar em qualquer situação, exceto algumas exceções que não cabe agora à discussão, mas a orientação é que não se separe, que lute sempre pelo seu casamento. E se a pessoa está solteira, Paulo orienta que ela não procure se casar. É a orientação de Paulo por aquelas preocupações que a gente já falou no início, em agradar e servir unicamente a Deus, e a pessoa que é casada está dividida entre agradar a Deus e também agradar a esposa ou o marido. O terceiro ponto aqui vai falar sobre um novo casamento. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Essa é uma cláusula, uma questão muito importante. Casar novamente, mas somente no Senhor. O comentário diz assim, divórcio e novo casamento é contemplado neste texto como exceção e não como regra, somente quando inevitável a reconciliação e a restauração do casamento
são possíveis mesmo depois do divórcio e devem ser buscadas em lugar de um novo casamento. Então, se a pessoa se separou, Paulo orienta aqui que ela busque a reconciliação. Um novo casamento, dentro desse contexto, só é permitido em caso de falecimento ou do marido ou da esposa. E aqui, gente, nós encerramos essa lição. Encerro aqui com a aplicação pessoal. Diz assim: a igreja deve apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus, assim como apoia também o casamento, promovendo iguais iniciativas e oportunidades a ambos os casos. Agora eu peço a você que responda aqui embaixo o questionário da nossa lição. A primeira pergunta diz assim: qual o objetivo individual de cada cônjuge dentro do casamento? Segunda pergunta: qual a recomendação para os cônjuges separados? E a terceira pergunta é: qual sentimento deve ser gerado e qual deve ser evitado pelo cristão no casamento? Responde aqui embaixo. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o seu like para nos ajudar. E é isso. Pergunte alguma coisa aqui embaixo, alguma dúvida que você tenha. Não dá para fechar o assunto aqui, é um assunto muito extenso, mas espero ter ajudado. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.